Hoje o Pente Filho Entrevista dá continuidade à série de entrevistas com pré-candidatos, a deputados estaduais e federais com domicílio no Alto Uruguai. A gente criou, eu repito em cada entrevista, a gente criou esse critério para apresentar quem são os nomes do Alto Uruguai na disputa de 4 de outubro, já que tanto se fala de ter os nossos representantes. E nesse ano, por hora, eu tenho 9 pré-candidatos estaduais e 4 a federais, de todos os partidos, de centro, de esquerda, de direita. Então, a população não tem desculpa de não escolher um candidato aqui da nossa região. A nossa entrevistada de hoje também pegou de surpresa, recentemente, num encontro que esteve querendo o lançamento da pré-campanha do candidato ao governo do Estado, Gabriel Souza, o seu vice, Hernani Polo, mais os pré-candidatos ao Senado, o Frederico Antunes e também o Germano Rigoto. Ela foi anunciada como pré-candidata a deputada federal pelo MDB. Estou falando de Eliane Assunção Ponzi, ela que concorreu em 2024 à Prefeitura de Getúlio Vargas e colocou seu nome à disposição. Naquele momento, eu fiquei pensando, não, mas o MDB da região já tinha lançado outros 3 nomes, que não são daqui, e tinham lançado o FIFO Parente para estadual. Os nomes que o MDB regional lançaram foram Alceu Moreira, que busca a reeleição, o Zanquim de Amaral, que é estadual, vai a federal, e também o secretário afastado de Logística e Transporte do Estado, o Giovanni Costela, que também vai concorrer à Câmara Alta. E eu quero entender da Eliane como é que ela entrou, eu sei mais ou menos, eu quero ouvir dela, como é que se surgiu a indicação dela para concorrer no pleito esse ano. Eliane, seja bem-vinda mais uma vez aqui à TV Bom Dia. Bom dia, Rodrigo. Uma honra estar aqui contigo, estar aqui podendo conversar com a população da nossa região Alto Uruguai, né? E poder falar um pouquinho desse propósito que eu vivo, que é fazer política, e fazer política com responsabilidade, fazer política para as pessoas, para as famílias e para a população da nossa região, né? Como é que foi esse convite? Porque me pegou surpresa de última hora, nem tão de última hora, né? Que a gente vê candidaturas a federais, normalmente são candidaturas caras, de estruturas robustas, gigantes. Tu concorre com outros que já têm mandato e, de repente, o teu nome surgiu. Em que circunstância que você aceitou o convite? Olha, Rodrigo, eu iniciei a minha trajetória política, eu era funcionária pública de carreira, e eu iniciei a minha trajetória política por acreditar que nós podemos fazer a nossa parte pela sociedade. Eu fui vereadora eleita em Getúlio Vargas em 2016, né, uma cidade onde muito poucas mulheres foram vereadoras eleitas, e desde então tem 10 anos que eu faço política mais diretamente. Antes eu fazia uma política mais no serviço voluntário, sempre envolvida com a comunidade, sempre aquela coisa do anonimato, né? E a política mesmo em si entrou comigo como um propósito, porque é uma das ferramentas de a gente poder fazer a transformação nos mais diversos setores. Aí, depois, como tu bem falaste, aí eu concorri a prefeita, né? Fui a primeira mulher a concorrer a prefeita na cidade de Getúlio Vargas, que é uma cidade vizinha aqui de Erechim. Eu não sou natural da região, eu sou natural de Sertão, na região do Planalto Médio, mas eu já resido em Getúlio Vargas, quer dizer, eu resido em Getúlio Vargas desde 1999, quando a gente veio para empreender junto com os meus irmãos, e onde eu constituí família, onde eu me casei, meus filhos nasceram, e onde eu vivo e resido, e uma cidade que eu amo. Meus irmãos vieram comigo, depois meus pais vieram também. E eu faço parte da equipe, da assessoria do deputado Márcio Biolchi, que foi vereador na cidade de Carazinho, que foi deputado estadual por 3 mandatos e está no seu 3º mandato de deputado federal. E esse convite para que eu colocasse meu nome para concorrer a deputada veio no final do ano passado ainda, na nossa reunião de equipe. O deputado fez uma brincadeira quando a gente fez uma avaliação do ano e do trabalho, e ele falou assim: aqui da minha equipe, como eu sou um incentivador das mulheres, porque as mulheres estão tomando conta da sociedade, eu quero que saia uma candidata a federal e uma candidata a estadual. E aí ele me fez o convite,
em uma reunião de final de ano de avaliação, mas que também era um momento de confraternização, e eu acreditei que fosse uma brincadeira. E aí, quando o ano iniciou, este ano, eu vou a Porto Alegre para trabalhar no escritório, que o gabinete fica em Brasília, mas o deputado também tem um escritório em Porto Alegre, e eu vou a cada 15 dias, acompanhando as lideranças da região, buscando recursos aqui para a região, e eu fui chamada para uma reunião lá na sede do partido, e o convite veio pelas principais lideranças do MDB, para que eu colocasse meu nome à disposição para concorrer a deputada, como pré-candidata a deputada federal pela nossa região. No momento, eu hesitei um pouco, porque eu estava com uma cirurgia prevista, eu estava passando por um probleminha de saúde, nada, graças a Deus, nada grave, foi por isso que eu aceitei, né? Porque se tivesse alguma coisa mais, teria que cuidar de mim um pouquinho, né? Eu sou muito de ficar cuidando de todo mundo. E aí a decisão veio realmente agora no mês de maio, quando se passaram 30 dias da cirurgia, quando vieram os resultados dos exames, e eu estou liberada para seguir trabalhando e seguir acelerando, que medo de trabalho eu não tenho, e coragem para enfrentar o que vier pela frente eu tenho muito, né? E em 10 anos é a minha 4ª eleição, Rodrigo. Então, assim, eu digo que a gente aprende muito com isso, porque a gente se coloca à disposição. Eu não coloco simplesmente o meu nome e a minha cara para as pessoas, mas eu também acabo expondo a minha família, porque família, para mim, é principal, e eu tenho um casal de filhos, um jovem e uma adolescente, e a filha lá na escola, principalmente os adolescentes, criticam, tua mãe perdeu, e não sei o que, assim, mas a gente vai ensinando para eles a serem resilientes e ensinando que nós, como cidadãos responsáveis, que aprendemos de berço, caráter, honestidade e responsabilidade, a gente precisa também se colocar à disposição de servir a sociedade. O pessoal não entende que na política a exceção é vencer, a regra é perder. É só pegar o número de candidatos que tem, né, Adeliane? Não tem. E essa resiliência ela é fundamental. Tem gente que concorre 3, 4, 5 vezes, até se eleger e depois faz uma bela carreira política. E tem vários exemplos assim. E o pior que é o exemplo, o pior que ele não vai concorrer esse ano também. Então se abre essa parte do norte do estado, né, desse capital político, ele tem já com 6 mandatos, né, 3 estaduais e 3 federais. Como é que tu está montando a tua estrutura de campanha, já que desculpa essa pergunta, porque a regional não está te abraçando, pelo que eu sinto, do MDB daqui. Eu digo a regional, não digo as pessoas dos partidos, é diferente. A regional como a coordenadoria máxima do partido aqui na região, já que estão com esses outros nomes que eu citei antes. Como é que tu organiza a tua campanha para ter uma votação expressiva aqui no Alto Uruguai? Olha, Rodrigo, primeiro é importante eu deixar bem frisado que todos os partidos precisam do percentual de mulheres. E que o trabalho que eu venho fazendo, não só no município que eu resido, mas na região também, porque eu fui por 2 mandatos coordenadora das mulheres no Alto Uruguai, e a nossa região foi a que mais criou núcleos na época em que eu estava atuando e trabalhando nos municípios, né? Eu não sou uma candidata que vai cumprir com as cotas. E aquilo que eu disse, eu nasci e me criei no interior, eu sou a filha mais velha, e em 3 anos meus 2 irmãos nasceram. Então, desde que eu tinha 5 anos, eu já tinha responsabilidades. E parece-me que, para mim, Rodrigo, quando as coisas vierem fáceis, eu não tive uma infância fácil. Eu já fui empreendedora, eu já fali no negócio que eu comecei, não que eu não tivesse gestão, mas eu não tinha capital. Não tenho vergonha de falar sobre isso, porque a gente aprende com isso. E sempre que as coisas vêm muito fáceis e que todo mundo quer te carregar, não tem graça, sabe? Então, assim, quando eu aceitei trabalhar na equipe, eu não conhecia a maioria dos municípios. E eu digo que eu não fui sozinha, fui eu e Deus, chegando nas portas das prefeituras, nas câmaras de vereadores, naquelas lideranças do nosso partido que concorreram, que colocaram o seu nome e ficaram lá na suplência de vereador e que ninguém mais lembra. Porque, geralmente, as pessoas lembram daquelas pessoas que estão ali, daquele que foi eleito. E, às vezes, atrás de um vereador eleito, tem 9 que concorreram e que seus votos também serviram. Garantir o mandato para essa Garantir o mandato. Então, assim, eu me coloco à disposição com muita vontade de trabalhar. Eu tenho, graças a Deus,
é um núcleo muito grandioso de amigos e de lideranças partidárias que estão me apoiando, né, que vão caminhar comigo. Tem o pessoal da equipe em que eu trabalho, tenho colegas que vão me apoiar, e a gente faz um trabalho na igreja, porque eu sou uma católica apostólica romana que faz um trabalho forte na igreja desde que eu tinha 14 anos. E agora o trabalho que eu e meu esposo fazemos é a nível de Estado. E quando eu fui chamada para colocar o nome à disposição para concorrer a deputada, esses nossos amigos da igreja também disseram, essas lideranças em 19 dioceses do Estado disseram, não adianta nós defendermos a família, que é a base de tudo, que é quem vai formar os próximos professores, os próximos empresários e os próximos políticos, os próximos jornalistas, só dentro de casa. Então, nós precisamos também de pessoas que falem e que trabalhem sobre isso e que tenham convicção de trabalhar sobre isso. Então, assim, rede de apoio eu tenho, forte. E pessoas apartidárias. Eu tenho um partido, eu tenho muita honra de falar do partido que eu represento, porque a base principal que me alicerça é a democracia, é os primórdios da democracia, é a Constituição de 88, é nós fazermos uma sociedade de direitos, que é o que está agora, mas uma sociedade que tem deveres também, porque se lutou muito por direitos e os deveres acabaram ficando esquecidos, Aliás, essa é uma questão que eu gosto de falar bastante, porque naquele momento da Constituição de 88, tu vinha de uma ditadura, tu precisava de uma Constituição com direitos para organizar a sociedade. Uhum. Talvez hoje ela não seja o modelo ideal. Talvez hoje ela precisava ser revista em alguns pontos, para nós também colocar deveres. Uhum. Muitos direitos e poucos deveres. Tem razão aí, Damiana. Mas se a gente for olhar o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, porque é onde tudo começa, tem direitos e tem deveres. Mas como se pensou muito somente nos direitos, os deveres acabam ficando esquecidos, né, Rodrigo? E como mulher, como mãe, e nós mulheres somos uma grande parcela da sociedade, a gente precisa, sim. Às vezes é difícil, nem todo mundo vai falar sobre deveres com bons olhos. Mas, como um cidadão responsável, a gente precisa, sim, falar sobre nossos deveres também, que começam dentro de casa, que vão para o espaço escolar, que vão para a sociedade, que vão para os espaços que eu vou frequentar. Né? Então, também é obrigação de políticos, não importa se é no município, se é no Estado, se é na União, trazerem à mesa, colocar em discussão essas pautas. Falando em pauta, qual é as propostas de campanha, Deliane, que eu acho importante saber qual é a linha que tu vai focar ao longo da... Agora, pré-campanha, com os dias já... Julho já está aí, já tem as convenções, quando chegar agosto, acabou a Copa, já começa a campanha, né? Qual é que é teus motes de campanha que tu vai defender durante o período eleitoral? Rodrigo, e toda a população que nos assiste, a minha primeira pauta é a família. Porque, como eu falei, é lá que tudo começa. E aí, na família, não importa se é um modelo tradicional, se é um modelo atípico, se é uma família que é composta pelos mais diversos modelos de família, é nessa base que tudo começa. Mãe solo, crianças com necessidades especiais, idosos, muitos que não têm filhos e que não têm cuidados. Então, assim, formar políticas públicas que venham atender as famílias nas mais diversas formas de família. Defender saúde, defender educação, infraestrutura, segurança, aportar recursos para os hospitais, aportar recursos para as obras, que tem tantas que vão acontecer, é o que a maioria fala. Mas eu penso nisso sim também, Rodrigo. Mas eu penso em fazer políticas que tragam fomento, que tragam apoio, que tragam sustento para as cadeias produtivas. A nossa região é basicamente agrícola, do agronegócio, não é só da produção de grãos, tem a produção de suíno, tem gado leiteiro, tem o agro que envolve tudo, tem a agricultura familiar, e aí as cadeias produtivas, independente de quais sejam, dentro da agricultura familiar, do agronegócio, necessitam
de incentivo, necessitam de fomento, porque se fica à mercê do tempo. E aí, o projeto, a PL 9122, se não me engano, que é tanto número, da renegociação das dívidas dos agricultores, que está em pauta desde 22, 23, nós estamos em 26, e o pessoal fica... Vem estiagem, vem chuva, vem vem estiagem, temporal. vem excesso de chuva, vem altos valores nos insumos para a produção e o preço da venda baixo. E aí vem os royalties. E aí, se o agricultor colheu 28 sacas por hectare, ele paga sobre 62. Aí, se ele colheu 70, ele paga sobre 70, ele não paga sobre a base. Tem outras cadeias produtivas que também estão na UTI. Inclusive, com um núcleo de empresários, a gente encaminhou, porque eu sou essa interlocutora que não somente trago recursos de emendas parlamentares, mas levo necessidades, sugestões e demandas da região, que é o setor de produção têxtil. É bom comprar pela internet, é bom comprar dos outros países, o valor é baixo, porque... dos nossos dinheiros a gente sabe, do nosso recurso a gente sabe. Mas e aí nós vamos discutir indústria... carga tributária, vamos discutir outro problema no país, né? Que como deputada federal tem poder mais que o estadual. A nossa carga tributária é muito alta. E aquela indústria que emprega 30, 40 costureiras, que é a base principal de arrecadação das famílias, que tem um custo altíssimo de produção e que não está conseguindo vender. Então, assim, deputado federal, mas conforme tu falou, é quem vai trabalhar para mexer nessas legislações, para oferecer suporte e aporte para que as pessoas consigam produzir. Porque a partir da produção e com a mudança com a reforma tributária também, os municípios menores vão sofrer muito com isso, mas é a partir da produção, é a partir de onde eu estou produzindo que eu vou ter recurso para fazer saúde, para aportar no hospital. Recurso, não, ela é mais além. Ela vai... O retorno do imposto federal vai ser sobre o consumo. Sobre o consumo. Os municípios pequenos terão dificuldades. Por isso que eu tenho falado com outros candidatos aqui, a importância de fomentar o turismo regional, o turismo rural, o turismo religioso, o turismo de negócios, nas suas várias vertentes, para que tu tenha consumo no teu município. Caso contrário, o prefeito vai lá dar incentivo para um chiqueirão, para um aviário, mas se não tiver o consumo, não adiantou nada. Tu garantiu a condição do cara receber o dinheiro dele, mas o município não vai arrecadar. Aí talvez vai faltar para o próximo aviário, para a próxima chiqueiro. Sim, com certeza. Então, essa é um desafio. Eu acredito que nessa transição até 2033, que é a transição da reforma tributária, nós teremos algum gatilho, alguma mudança para garantir a sustentabilidade dos municípios. Não vai ter como, num prazo tão pequeno, os municípios dar o tombo, sem políticas públicas que garantam isso. Tu jogar uma reforma tributária, mas tu não dar condições que ele tenha o consumo, podemos ter problemas sérios no futuro. Mas isso é uma discussão que a gente já tem com várias pessoas que passaram. O número de municípios com menos de 10 mil habitantes é o maior. Aqui na região, acho que só 2 ou 3 municípios vão manter a arrecadação, o resto vai perder. Já é pouco. Já depende de ir a Brasília todo mês com o pires na mão em busca de migalhas, para poder fazer questões mínimas. Porque o teu recurso ele não te garante investimentos de grande monta. Tu não consegue um asfalto, tu não consegue uma ponte, tu não consegue... Tu precisa... O retorno do FPM elétrico, né? O fundo para os municípios, conforme o tamanho, vai diminuindo, uns mais, uns menos, mas não é suficiente, porque que cada R$100 fica arrecadado, fica 17 os municípios. E vai ser menos ainda. Vai ser menos ainda. Então, tu tira e não volta. Olha que problema. Mas isso é uma discussão longa ainda, que vai vir à baila. Deliane, com relação à disputa do Estado, existe o Gabriel Souza, que é o atual vice-governador, que concorre a governador pelo teu partido. Como é que tu vê a candidatura dele e do Hernani Polo, do PSD, que foi lançada aqui em Erechim? Eu quero responder essa tua pergunta, mas eu só quero fazer um comentário dentro do que você falou do percentual dos impostos, Rodrigo. Que tem muitos pré-candidatos e muitas pessoas que falam que a emenda parlamentar é errada.
E eu acredito que não, porque só fica 17 no município e vai baixar mais ainda o percentual. E aí, de que esses municípios vão sobreviver? Como que esses municípios vão fazer custeio em saúde? Então, os recursos da emenda parlamentar não são dos deputados. Os recursos não são do presidente, do governador. Os recursos são dos impostos que todos os dias todos nós cidadãos pagamos e que de alguma forma tem que retornar para os municípios, né? Independente do tamanho do município. Mas a questão das emendas, né? Eu tenho muito clara a minha ideia. É o que nós temos. É o que tem. Mas não é o modelo ideal. Pode-se pensar em... Se vender 17, tu deixar 25% dos municípios, sabe quanto daria em emendas? Isso muito mais. E o que acontece com a emenda? Muitos pensam no todo, mas muitos fazem muito político em cima. Então, o que acontece? Tu que está concorrendo a deputada federal, Dariane, tu vai sentir lá no município que aquele município que é teu amigo, que tu conhece, mas tem lá 3, 4 emendas de deputados já eleitos, que eles vão devolver em votos essas emendas. Então, para quem vai buscar um primeiro mandato, acaba sendo uma compra de votos legal, que dificulta para quem quer chegar a Brasília. Tu tem que ter uma estrutura muito grande para lograr êxito. Uma garantia. Então, não é o melhor modelo, no meu ponto de vista, isso é da democracia. Ela tem que ser aperfeiçoada. Se nós pagássemos menos impostos e ficasse mais recursos já na fonte, estaria resolvendo o problema do município. Não, daí tem essa para mim, nada é mais que uma jogatina política para manter os mesmos no poder. Porque a vida acontece nos municípios, né? É dentro do município que acontece, é dentro do município que faz saúde, que faz educação, que cuida da logística da estrada, que na tua que porta se que investe bate, né? na porta. O cidadão não vai na Brasília, bate na porta do candidato. Já que tu perguntou antes, já para responder, defender a pauta municipalista é uma das bandeiras maiores. É a família, as cadeias produtivas, e eu queria concluir, defender a pauta municipalista. Tem que ficar mais recurso, não pode ir embora. Esse recurso fique num percentual maior, já para o município, independente do seu tamanho, né? Exatamente, o percentual para a arrecadação, não tem, né? Imagina cada R$100 tu deixa 17,50 e sai tudo, então o dinheiro evapora. Aí na tua folha, no teu imposto de renda, evapora. Outro imposto que eu acho inútil, porque tira do trabalho. Esse tira direto do trabalhador, que é mexer no comércio. E não te retorna. Eu acho o imposto de renda um dos mais inúteis que tem, porque tu penaliza o trabalhador. Diretamente. Tu imagina tu pegar lá, tu tens... Erechim, nós temos aí 45 mil trabalhadores na formalidade com carteira assinada. Quanto dá de imposto de renda que não fica aqui, que mexeria na economia? Talvez seria mais lojas abertas, mais prestação de serviço, poder trocar de um carro, ter um plano de saúde melhor para a sua família. É isso que eu vejo que as políticas públicas pecam, viu? Que a gente precisaria evoluir, ter a grandeza de ver, olha, esse imposto não... Porque eu não acredito, é muito caro o custo do Brasil, da estrutura política, com o judiciário, com o legislativo, com o executivo, que penaliza os municípios, no final das contas. É uma discussão que vai longe, né? Existem formas de fazer percentuais mínimos do imposto de renda retornar para fundo da criança e adolescente, para fundo do esporte, para fundo... Mas, assim, é um percentual mínimo e é algo que tem que ser... muito trabalhoso, porque as entidades fazem muito disso. Tu vai ter que ir lá pegar um contador para poder fazer, para colocar o teu valor, e aí gera mais informações, e aí um trabalho voluntário, porque eu também fiz isso e faço isso, né? De conscientizar para ajudar. Mas, para responder a tua pergunta sobre o nosso pré-candidato a governador, pré-candidato a vice, né, Gabriel e Hernani. Então, assim, Rodrigo, conforme eu te falei, eu vou a Porto Alegre com frequência para atender, para acompanhar o trabalho nas secretarias, e eu acredito que o nosso Estado já evoluiu muito, que mesmo depois de todas as intempéries, depois de todas as condições que o nosso Estado passou, com todas as dificuldades financeiras que teve, se conseguiu evoluir muito. Tem muito para se fazer ainda, né? Mas nós estamos num patamar melhor a nível de Estado. Eu tenho muita confiança e muita convicção de que o Gabriel e o Hernani são os mais preparados para continuar conduzindo o nosso Estado, para trabalhar sem polarização.
né, eu estou aqui no MDB, no centro, no espaço de diálogo, de democracia, e que eu acredito que, assim, nada contra ninguém, mas que sempre que se puxa só para um lado, as coisas não acontecem. Que quando a gente sai para andar, a gente anda para frente, né? Isso, fica cego. Porque você fica olhando só no horizonte. Bolhas, que nós falávamos fora do ar antes, bolhas. Bolhas. Né? Então, é um olhar para frente, um olhar para seguir em frente, um olhar para continuar caminhando, continuar trabalhando, melhorando aquelas questões que não conseguiu se evoluir ainda, mas eu tenho muita esperança de que eles consigam estar lá. Conheci o Hernani há menos tempo, mas assim, um cara com uma capacidade muito grande. E eu também preciso aqui falar dos candidatos ao Senado, e principalmente de quem eu conheço mais, que é o Germano Rigoto, porque ele vai lá, porque o Senado é importante também, não é só a Câmara dos Deputados. O Senado diretamente o na Estado, hora né? de organizar realmente, porque o nosso país está da forma que está, porque muitos poderes estão perdendo os seus espaços, e tem coisas que estão sendo resolvidas. Interferência entre poderes. Interferência entre poderes. E o Simão traz isso para a mesa, traz essa, com toda a experiência. O Simão, desculpa, falei, agora lembrei das nossas figuras, né? O Rigoto traz essa discussão para a mesa. De qual é realmente a atribuição da Câmara dos Deputados, qual é realmente a atribuição do Senado, qual é realmente a atribuição do Supremo, porque o Supremo, às vezes, não precisa ter deputado e senador, e né, vai tomando as decisões lá. Qual é a atribuição do Executivo? Então, que o Senado é o responsável por colocar os pingos nos is, por fazer com que cada um faça o seu trabalho, dentro do seu espaço, e aí as coisas andam. Né? Então... Deliane, já fui lá mais de meia hora, viu como passa o tempo rápido. Eu queria agradecer a tua participação aqui, desejar sucesso nessa tua caminhada. Aliás, Getúlio Vargas tem 3 candidatos desse ano, vocês sabiam? 2 estaduais e 1 federal. Acho que não me lembro outra vez que tenha acontecido isso. 3 numa mesma disputa. Vou esperar lá para frente. Muito obrigado, Helena, por estar vindo até aqui, a TV Bom Dia, novamente. Rodrigo, é uma alegria, muito feliz, honrada de estar aqui. Quero dizer, assim, também, que quando eu recebi o convite, quando eu resolvi aceitar, eu fui dar uma pesquisada. E a nossa região, Alto Uruguai, teve 3 deputados federais eleitos aqui da região, ao longo da história, né? O primeiro foi em 1976, quando eu nem tinha nascido ainda, que foi por Getúlio Vargas, Dr. Odacir Klein, do MDB. E aí eu fui pesquisar com as pessoas mais antigas e conversar com o próprio Dr. Odacir o quanto ele pôde fazer pela nossa região, né? Então, assim, eu me coloco à disposição com muita garra, com muita determinação, com muita vontade de trabalhar, com um compromisso com as famílias, com um compromisso muito firme com toda a região Alto Uruguai, independente de sigla partidária, representando aquelas pessoas que moram no meio rural, representando aquelas pessoas que trabalham no serviço voluntário, aquelas pessoas que acreditam num futuro melhor, para trabalhar por todos, para estar aqui, representando as pessoas daqui, e estar lá em Brasília, sendo essa interlocutora da nossa região. Conversamos, então, com Deliane Assunção Ponzi, ela que é pré-candidata a deputada federal pelo MDB de Getúlio, aqui pelo Alto Uruguai. E fique atento à programação, que nós estamos ouvindo todas as propostas. E lembre, pessoal, é muito melhor tu ter um candidato que tu pode bater na porta e chamar esse da minha região, que um lado de fora. Não que eu seja contra, nós temos muitas entregas de políticos de fora, mas é muito melhor nós termos os candidatos nossos. Até.